Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula sobre narração. Narração é um tipo textual extremamente importante para as nossas atividades, para os textos que a gente vai produzir. Claro que dentro de um texto, né, um gênero pode ter narração, descrição, dissertação ao mesmo tempo, mas a narração é extremamente importante porque é esse contar, esse narrar ações dentro de uma história. Vamos conhecer? Bom, primeira coisa lá, o que é narrar? Narrar é relacionar, é relatar fatos, personagens. A narração sempre dá a ideia de movimento, de organização das ações no tempo. O tempo e a ação são extremamente importantes na narração. Eu sempre brinco, narra a ação. O que é narrar? Então, ela representa fatos reais, fictícios, utilizando, então, ou signos verbais, né, falados, escritos, ou não verbais, por exemplo, uma imagem, né, para contar uma história. Nesse contar essa história, nesse contar dos fatos, há um desenrolar desses fatos, que eles se desenvolvem utilizando personagens e que ocorrem num tempo e num espaço. A gente pode narrar tantos fatos reais, por exemplo, a respeito da história de um país, a história de alguém, como fatos fictícios, que não têm lá compromisso com a realidade, que são criados para levar a algum lugar. Por exemplo, vamos pensar no Hobbit, vamos pensar no Harry Potter, são fatos fictícios criados para criar então uma emoção, para a gente parecer que seja verdadeiro muitas vezes, mas que são fictícios e nos envolvem nessas questões fictícias. Bom, a gente tem aqui alguns exemplos de textos narrativos. A gente tem, por exemplo, um conto, Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. A gente tem crônicas que podem ser narrativas. Desde muito pequeno, nós temos contato com os contos de fada, por exemplo, A Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, fábulas como a neve, a formiguinha e a neve. A gente pode ter músicas que são narrativas também. Então a gente tem a narração presente em diversos gêneros. Aqui a gente tem o exemplo, por exemplo, da narração numa poesia chamada Telha de Vidro. Quando a moça da cidade chegou, veio morar na fazenda, na casa velha, tão velha. Quem fez aquela casa foi o bisavô. Deram-lhe para dormir a camarinha, uma alcova sem luzes, tão escura, mergulhada na tristura de sua treva e de sua única portinha. A moça não disse nada, mas mandou buscar na cidade uma telha de vidro. Queria que ficasse iluminada sua camarinha sem claridade. Agora o quarto onde ela mora é o quarto mais alegre da fazenda. Tão claro que ao meio-dia aparece uma renda de arabesco de sol nos ladrilhos vermelhos. Que coitados, tão velhos, só hoje é que conhecem a luz do dia. A luz branca e fria também se mete às vezes pelo clarão da telha milagrosa, ou alguma estrela audaciosa careteia no espelho onde a moça se penteia. Que linda camarinha! Era tão feia! Você me disse um dia que sua vida era toda escuridão, cinzenta, fria, sem um ar, sem um clarão. Por que você não experimenta? A moça foi tão bem-sucedida. Põe uma telha de vidro em sua vida. Vejam, conta a história da moça que vai morar na fazenda, que o quarto era escuro, então que ela resolve pedir para uma telha de vidro. E aí essa telha de vidro traz a luz, traz o céu, traz as estrelas para dentro do quarto. E o quarto, que era um quarto triste, virou um quarto iluminado. E aí ele convida: por
que você também não coloca um telha de vidro na sua vida? Deixa entrar luz, deixa entrar sol, faça a sua vida mais feliz. Não é bonita essa poesia? A gente tem aqui um outro exemplo de texto narrativo. As notícias trabalham também com fatos, elas estão ligadas a fatos. Aqui, no caso, o presidente Tancredo Neves passou mal de madrugada, e aí ele vai contando os fatos relacionados à doença do presidente eleito Tancredo Neves. Aqui a gente tem uma tirinha que trabalha tanto o verbal quanto o não verbal. Traz então o texto escrito e a imagem para contar uma história. Aqui a gente tem uma propaganda. Vejam que nessa propaganda a palavra escrita é pouquíssimo utilizada, mas ela também vai contar uma história. Ela conta a história aqui de um abridor de garrafa que olha lá um quadro de uma pessoa dizendo: olha, pode me telefonar. Nossa, o que será que é essa história? Aí ele vai e assiste um filme, assiste uma apresentação sobre esta mesma cerveja, que aqui era a história da cerveja. Mas vejam só, ela vai à noite, indo embora, passando por um lugar, e aí esse abridor de garrafas, escondido aqui, espera por ela. Vejam que aqui no cantinho, ó, tem uma câmera de vigilância. Ufa, ainda bem. Olha o que acontece. Ela está caída, aberta, estragada. E olha quem está escondido lá no fundo. Olha quem está escondido aqui. O abridor de garrafas. E aqui, ó, aquele vidro de investigação, ela está aqui tentando reconhecer qual era o criminoso. Vejam que é uma brincadeira que a propaganda faz, mas ela só com imagens conta uma história para gente. Tem personagens, que é a garrafa, que é o abridor de garrafa, que é a polícia. Tem para gente um lugar que acontece, que é numa cidade, à noite, né? Tem para gente o tempo, né, que se passa, que é a noite. Tem para gente ainda a ideia de ser contada por uma terceira pessoa, não é nenhum nem outro que conta, é um narrador que está externo. Então, a gente tem aqui uma história contada. Para a gente conhecer os elementos da narrativa, a gente tem que perguntar o que aconteceu, quem participou, quem contou, onde a história se passa, quando essa história se passou, ou quando ela foi contada, como deve ser. Essas perguntas aqui ajudam a gente a escrever uma história bem completa, ou pelo menos iniciar uma história bem completa. Para vocês não esquecerem, pensem sempre nesses elementos que têm que ser apresentados logo no início: personagem, espaço, narrador, tempo e o enredo. Se a gente tiver tudo isso, a gente está criando boas histórias. Lembrem da palavra pente, olha só, uma maneira fácil de vocês lembrarem. Aqui a gente tem as mesmas perguntas da anterior, só que explicando para a gente. Então, o que aconteceu caracteriza o enredo, com quem aconteceu, os personagens, como aconteceu é como se desenrola a trama, onde aconteceu é o espaço, é o lugar, quando aconteceu é o tempo, por que aconteceu são os fatos que vão gerar o conflito e quais as consequências é a resolução desse conflito. Aqui, numa outra forma, a gente tem de novo esses elementos da narrativa. O enredo, que a gente pode separar em criação de expectativa, para começar a apresentar o personagem, o problema, que aí vem com o conflito, né? Quebra a expectativa, cria um conflito, resolve esse conflito, né? Dá-se um desfecho à história, e em algumas histórias, por exemplo, as fábulas ou os contos de fadas, algumas vezes a gente tem uma avaliação, uma lição de moral que vem lá escrita. A gente tem aqui o tempo, o lugar e a personagem.
Tudo isso vocês já conhecem, é apenas uma revisão. Essas perguntas ou esses elementos, eles nos ajudam a entender este movimento, que são as sequências lógico-temporais da narrativa. Olha, a criação da expectativa é o começo da narrativa, a introdução. O conflito e a resolução de conflito, elas estão aqui, ó, no desenvolvimento, no clímax, no ponto mais importante. E o desfecho é o final da história e como ela termina. Agora, hoje, a gente vai focalizar principalmente no foco narrativo. Vamos lembrar um pouco disso? Eles podem ser de duas formas. Eu posso ter um narrador observador e veja, ele está longe do fato. Ele conta o fato, mas ele não está envolvido no fato. Por isso que ele está em terceira pessoa. Ele conta a história de um outro. E a gente tem aqui um exemplo. Que abismo que há entre esse espírito e o coração. O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou o caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Quem importa a canoa, nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanhavam arregalados? Ele, coração, vai dizendo que uma vez que mana piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse. Podia vir um filho ou uma filha, bonita canoa. Antes assim, como obedece bem os remos do homem. O certo é que estão no céu. É um trecho da obra Quincas Borba, do Machado de Assis. E aqui a gente tem uma outra possibilidade, que é o narrador-personagem. Vejam que o narrador está dentro do fato narrado, ele participa do fato narrado. Ele conta a história, ou ele é o personagem principal, ou ele é um personagem que auxilia o personagem principal, um coadjuvante, e que conta a história em primeira pessoa, participando dos fatos. Um exemplo: uma noite destas, vindo da cidade para Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Esse é um trecho da obra Dom Casmurro, também no Machado de Assis. Se aquela ele narrava em terceira pessoa, esta ele narra em primeira pessoa, sendo o narrador também um personagem. Viram como é fácil? Muito bom, né? Bem simples isso. Vamos aos exercícios, vamos às atividades, vamos estudar um pouco mais a partir de outros exemplos. Tchau!